E a nossa viagem continua no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Eu já visitei quartos, salas e agora estou na cozinha da casa. Ela foi remontada como era no século XIX. Isso, muito bem observado. A cozinha ela não ficava aqui, a gente remontou ela aqui em cima, mas ela ficava na parte de baixo, onde os negros escravizados ficavam trabalhando. E aqui a gente tem medidores de cobre, a gente vai ter filtros de porcelana, esses filtros aqui de porcelana, um todo de porcelana e um outro de porcelana com fundo de barro. Estava explicando para você que tem a carranca na boca do filtro. Eles acreditavam toda na cientificidade da filtração, mas tem a tradição religiosa dizendo que a carranca, ela purifica, ela protege, ela vai purificar a água. Além de ajudar a filtrar, ela vai purificar a água. A gente vai ter outros utensílios da cozinha, uma chaleira, uma frigideira e um moedor de grãos de café. A gente vai ter, além de outros utensílios, bules, xícaras, que tem aqui na cozinha, um garrafão. O garrafão ele foi trazido pelos jesuítas para trazer vinho para a missa e depois ele foi deixado de lado, né, para não ser utilizado, e os jesuítas venderam para fazendeiros que transportaram e destilaram cachaça no interior do Maranhão. A gente vai ter o que também? Potes de barro. No caso, não existia energia, muito menos geladeira no século XIX. Então, como eles tomavam a água um pouquinho mais gelada, eles botavam a água no pote de barro, o barro ele isola a água termicamente, deixa ela um pouquinho mais gelada. A gente vai ter pratos personalizados com iniciais das famílias. Famílias muito ricas, elas gostavam de ostentar, então elas botavam suas iniciais, pintadas às vezes a ouro, nos pratos para servir as outras famílias, para que cause essas rixas, né, no caso de sempre uma ostentar mais que a outra. Mateus, depois da cozinha, nós estamos agora na sala de costura. Essa sala era comumente usada por escravos, pela dona da casa, era um local interativo. Como funcionavam esses ambientes? No caso, a gente percebe que na sala de costura a gente tem mais máquinas de costura, né? Na manivela, outra roca de fiar, máquina de costura no pedal, mas quem costurava mesmo eram as damas, né? O crochê, elas costuravam, negros escravizados não costuravam no caso. Então a gente percebe que quem tem essa vivência são as damas, as mulheres do século XIX, as senhoras de escravos. No caso a gente percebe que tem todas o quê? Máquinas de costura nessa sala, ferro de passar, demonstrando mesmo essa vivência. Qual eram os materiais que ela utilizava, os utensílios. A gente tem a mala brasileira, onde elas guardavam seus crochês, suas costuras. A gente tem até a almofada biuro, que é um contraste dentro dessa sala, que o biuro é uma tradição belga de se fazer renda, que tem muito no Nordeste, na Bahia, aqui no Maranhão, no Ceará. No Maranhão é na região da Raposa, onde as mulheres rendeiras, no caso do município da Raposa, que é um município pesqueiro, que elas fazem a renda. Aqui a gente tem esse biuro, que é essa tradição do Nordeste de fazer renda, que são de mulheres não muito ricas, no caso. A renda, ela vem de mulheres mais pobres. Aqui nós temos uma máquina de costura manual e outra ali já é no pedal. Então mostra que são de séculos diferentes. Isso. Uma do século XIX e outra do século XX, no caso, sempre fazendo esse contraste. E aquele baú lá é a mala brasileira, fazia as peças e colocava lá. É uma marca, a mala brasileira, onde eles guardavam suas marcas, suas costuras, seus crochês, as mulheres. Essa sala também foi remontada, ela não era aqui. Não, ela foi remontada no caso. Tudo foi trazido aqui na perspectiva museológica para demonstrar para o visitante essa vivência. A gente colocou esses utensílios nesses espaços para dar essa visão, passar toda essa vivência do século XIX. Mateus, nós temos uma casa do século XIX com 28 ambientes. É uma casa grande, mas era uma característica daquela época. Eles tinham que ter essas casas grandes porque eles, além de ter muitos escravos, eles tinham muitos filhos. No caso, entre 10, 15 filhos. Eles tinham... Na época não tinha televisão. É verdade, então eles tinham que fazer bastante menino. Então, no caso, eles tinham esses bastantes filhos e era uma característica da casa ser grande. Quanto mais as famílias eram mais tradicionais, patriarcais, eles tinham mais filhos. Eles gostavam de ser bem familiares mesmo.
Inclusive você falou que os filhos casavam e continuavam morando com os pais. Sim, eles moravam com os pais, tinham muito dessa questão. E também uns saíam de casa para construir novas famílias, já que o patrimônio era muito grande e também poderia ser dividido. E aqui a gente vê boa parte dos utensílios de porcelana que eram utilizados. As porcelanas são caríssimas, no caso, eles têm diversas porcelanas. Aqui no Maranhão teve uma grande importação portuguesa, francesa, inglesa, até mesmo chinesa, de variedade de porcelana. Aqui temos porcelanas mais brilhosas, que são uma técnica em banhá-las com gema de ovo, elas ficam com esse brilho. Temos porcelanas bem finas, são porcelanas muito delicadas. Porcelanas tão delicadas que você consegue ver o desenho por dentro da xícara. Então elas foram apelidadas carinhosamente como casca de ovo. Quanto mais fina a porcelana fosse, mais cara ela seria. Então a ostentação, as porcelanas eram finíssimas, conjuntos de porcelana inglês, cristaleiras para beber bebidas alcoólicas como champanhe, vinho, licor, bem do retrato da sociedade do século XIX. Eu percebo aqui copos em cristais finos. Isso. A cristaleira, esses copos em cristais, sempre essa questão da ostentação, de ter o luxo para servir as pessoas. Olha, já é um passeio fascinante, porque aqui você conhece um pouco desse poderio, um pouco da história da família maranhense e também da história do Maranhão, né? Porque não deixa de remeter também a questões políticas e econômicas, como a época do algodão, né? E os estudiosos, os escritores que passaram pelo nosso estado. Gonçalves Dias, Coelho Neto, Arthur Azevedo, os escritores que ocuparam cadeiras da Academia Brasileira de Letras e da Academia Maranhense de Letras, artistas intelectuais que foram mais lidos no Brasil no século XIX, são daqui. Uma curiosidade, Raimundo Teixeira, um intelectual que propagou a teoria positivista aqui em São Luís, criou a frase Ordem e Progresso da nossa bandeira. Então venha fazer um passeio aqui pelo museu, até mesmo pelo Maranhão, para conhecer essa história do século XIX e até a história mesmo do Maranhão, rodeada de cultura e de vários intelectuais. Matheus, nós estamos no penúltimo ambiente dessa nossa visita ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão. E aqui um quarto a gente mostra mais utensílios que eram utilizados pelas famílias do século XIX. Estão na parede, mas eram peças usadas no dia a dia. Isso, são pratos de porcelana utilizados no dia a dia, muitos internacionais, como esse daqui que é inglês, o chinês e o de origem portuguesa. Vale ressaltar que o azul que vocês veem em São Luís é do mar português. Esse porcelanato, esse azulejo azul é o mar que eles se acreditavam ter se lançado primeiro ao mar. Esse cômodo aqui, ele não era para demonstrar porcelanas, ele era as bibliotecas pessoais dos donos da casa. A gente percebe armários embutidos ao lado, que são armários que são para cuidar dos livros, né? Que hoje estão porcelanas da região de Limoges, na França, que são porcelanas caríssimas. A gente percebe essa ostentação. Temos uma chocolateira de prata. Essa chocolateira aqui é interessante, porque tem uma história. Porque era servido o chocolate e a prata para manter o chocolate sempre quente. Isso, para manter o chocolate quente. Tanto que tem para botar o álcool, né, para ter o foguinho, que é para esquentar mesmo o chocolate. É uma tradição europeia, só que na Europa faz um frio, né? Então o chocolate quente é agradável. Aqui a tradição não pegou muito bem, mesmo o Maranhão sendo um dos maiores produtores de cacau. Bom, eles tinham essa preocupação com a praticidade. Isso. Aqui no centro dessa mesa tem uma sopeira e ela tem um detalhe interessante. Ela tem uma descia, desse que eles colocavam a carne em cima, o líquido descia para ser mais fácil cortar. Isso, é um prato ladeiro para comer ensopado. Botavam ensopado, o líquido descia para a descida, que era a ladeira, né? Então eles bebiam um caldinho e cortavam a carne com mais facilidade. Interessante de ver, seria muito prático. É uma sociedade, além de primar pelos seus móveis na ornamentação e na duração dos seus móveis, é uma sociedade muito prática também. Isso aqui é uma espécie de uma prateleira, onde as pessoas guardavam os utensílios, xícaras, pires, pratos. Isso, xícaras, pires, pratos, copos. Aí os armários embutidos são para os livros, né? Essa preocupação, hoje a gente faz estante. Eles não, embutiam os armários e faziam suas coleções de bibliotecas pessoais. Larousse, enciclopédias que são o Google, né, que tem todo o conhecimento do mundo, obras famosas como o Mulato, da Luiz de Azevedo, entre outras obras. Matheus, para finalizar a nossa visita no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, nós estamos num ambiente
que pode ser considerado o ambiente mais importante da casa da família do século XIX. É a sala política, né? E aqui nós temos alguns objetos utilizados por essas pessoas se dirigir ao nosso estado. Vamos começar falando de cada um deles. Aqui essa cadeira, você me falou que era utilizada por um grande executivo da época. Um grande político, no caso. Vou dar um exemplo de algum morador dessa casa. O segundo morador era o Alexandre Colares Moreira, governador da província do Maranhão no século XIX. Então, por muito tempo ele governou desse solar. Então a gente supõe, ou tem alguma suposição, que a cadeira dele ela tinha esses braços de dragões, patas de leões, elas exalam representação de poder. Assim como a mesa que está atrás, no caso, que ela tem cervos, raposas nas pernas, isso exala o quê? Poder político, administração, assinar tratados, contratos, entre outras coisas. E aqui atrás nós temos aqui uma estante que tem uma história interessante, foi doada pelo governo argentino. Isso, ela foi doada pelo presidente Julio Roca, aquele que está centralizado. E por que um presidente argentino ia fazer essa doação? O Julio Roca, ele tinha um cônsul, que seria a mesma coisa que um diplomata hoje, que seria Ludovicense. Ele nasceu em São Luís e era cônsul na Argentina. Contava histórias maravilhosas para o Julio Roca, histórias de uma ilha tropical, paradisíaca, cheia de cultura e folclore. O Julio Roca se apaixonou pelas histórias e mandou fazer esse presente para a província. 4 metros de estante, ela veio toda desmontada, mas ela tem várias ornamentações. Ela é uma mistura das culturas de São Luís com a cultura da Argentina. Temos as 4 carrancas da Fonte do Ribeirão, acima, a Praça Gonçalves Dias na lateral esquerda, uma consideração em espanhol escrita pelo próprio Julio Roca, centralizada, e na direita a Praça São Domingos Sarmento. Acima do Julio Roca, a gente vai ter o primeiro presidente à esquerda, o Sarmento, no meio o Mitre, e do lado direito o Madeiro, que são presidentes anteriores a ele, fazendo essa mescla de culturas argentinas e ludovicenses. Dentro da estante a gente vai ter uma exposição organizada pelos curadores do museu de moedas do Brasil Imperial e do Brasil Colonial, brasões de condecoração internacionais e nacionais, álbuns em madrepérola, alguns vasos, obras em latim, bíblias, o Larousse, enciclopédias, entre outros. Bom, interessante, Matheus. Eu costumo viajar e gosto muito de visitar museus porque ele conta um pouco da história daquela cidade lá. Eu estive em Manaus e você falou da questão desse cônsul ludovicense, maranhense, que foi cônsul na Argentina. Em Manaus tem uma história interessante, que o primeiro interventor e que construiu o Teatro Amazonas era o maranhense, Eduardo Gonçalves Ribeiro. E que poucos maranhenses conhecem a história dele. A gente visitando o museu não sabia dessa história desse cônsul, assim como não sabia da história do Eduardo Gonçalves Ribeiro, que foi interventor, que as principais obras que ainda existem hoje, como o Fórum, o Teatro e tantos outros monumentos da capital amazonense, foram feitas por esse maranhense, Eduardo Gonçalves Ribeiro. Grave esse nome, inclusive no nosso canal do YouTube, tem contando um pouco da história dele. E aqui, por falar em história, que nós temos aqui alguns utensílios que eram utilizados por essas personalidades. O que tem nessa estante aqui? São os utensílios dos homens do século XIX. O curador fez um rearranjo de obras importantes como o Mulato, do Aloysio de Azevedo, e do Malazarte, do Graça Aranha, óculos de bolso, relógios de bolso, abridores de carta, a tradição da caneta tinteira até esferográfica, pesos em papéis, tinteiros em cristal, alguns porta-retratos, entre outros. Matheus, eu estou muito feliz em conhecer um pouco mais da história do Maranhão. Já vim aqui no museu outras vezes e estou trazendo essa história novamente ao público do Maranhão e ao nosso público que nos assiste em todo o Brasil, porque o Mundo Passaporte passa em todo o Brasil e em mais de 80 países, e resgatando um pouco da nossa tradição. E quero fazer um convite para que os maranhenses, os turistas, venham conhecer um pouco da história do Maranhão através do Museu Histórico e Artístico. Fala agora os horários de funcionamento, como é que as pessoas podem visitar o museu? De terça a sexta, o museu abre de 9 até as 18 horas, sábado de 9 até as 5 horas e domingo de 9 até 1 hora. Interessante que ainda tem muito mais área. Tem um jardim do lado de fora belíssimo, vou deixar para um outro passeio, né? Tem muitas histórias. Matheus, muito obrigado mesmo. E tá aí o convite para você conhecer um pouco da história do Maranhão no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, aqui na Rua do Sol, bem no coração de São Luís, bem no centro. Você vai se encantar com as curiosidades e com a história desse lugar.